Chegamos ao momento da pregação e o texto que vamos pregar nesta noite está em Filipenses capítulo 2, versículos 14 a 18. Estamos pregando expositivamente nesta carta e hoje chegamos ao capítulo 2, versículos 14 até o versículo 18. Diz assim a palavra de Deus: Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que, no dia de Cristo, eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Assim, vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Amém. Marcas do crente que desenvolve a salvação. É inconcebível um médico que não saiba fazer um curativo. É inconcebível um advogado que não conheça a Constituição. É inconcebível um matemático que não saiba fazer uma equação. Da mesma forma, irmãos, não se admite um crente que não desenvolva a sua salvação, que permaneça estagnado ali no ABC da fé. A Escritura não contempla esse modelo. Paulo está preso em Roma e ele está escrevendo à igreja de Filipos, aos irmãos lá de Filipos, na Grécia. E ele os exortou a que desenvolvessem a sua salvação e não ficassem nunca estagnados naquele beabá da fé, onde surgem muitas contendas entre os irmãos, muita briguinha, muito fuxico, muita cara feia, muito pouca coisa, né? Aquelas coisas medíocres. Um crente se medindo com o outro, achando-se melhor do que o outro. E Paulo disse: isso não é possível continuar. Porque no propósito de Deus, conforme revelado na Escritura, cristão nenhum fica parado em algum ponto da corrida cristã, mas todos devem se desenvolver. E temos dito aqui, e em outras ocasiões, que o ideal é que o crente, que a igreja toda corra como se fosse uma corrida de 100 metros. Numa corrida de 100 metros, os atletas vão ali, irmãos, muito próximos uns dos outros. Quando chega no limite dos 100 metros, no ponto da vitória, a diferença de um para outro é de fração de segundos. Imagine uma igreja que seja comparada a uma maratona. Maratona é uma corrida de 42 quilômetros. Quando parte todo mundo junto. Mas aí, irmãos, os mais preparados vão disparando. E outros vão ficando mais atrás e outros vão ficando lá no final, segurando a lanterna. Uma igreja não pode ser comparada a uma maratona, uma corrida de 42 quilômetros, onde cada um vai numa posição dissociada um do outro. Temos que andar ali, irmãos, quase paralelos ali, numa corrida de 100 metros. E particularmente nesse ponto, Paulo explica o que significa desenvolver a salvação. E ele dá detalhes, irmãos, marcas de um crente que está desenvolvendo a salvação. Então, o nosso propósito nesta ocasião é que você, depois que ouvir o sermão, ou à medida que for ouvindo, você se meça. Em que ponto eu estou no desenvolvimento da minha salvação? Eu estou bem adiantado pelo tempo que eu tenho de evangelho? Ou eu estou naquela fase ainda mediana? Ou pior, eu estou aqui atrás, no jardim da infância, quando eu já deveria estar formado? Então faça-se essa pergunta no desenrolar do sermão. E muito mais no fim. Então, com esse título, irmãos, marcas de um crente que desenvolve a sua salvação, eu trago 4 lições nesta oportunidade que o texto nos explica com clareza. A primeira: ele não vive a murmurar nem a contender. Se o irmão olhar no final do versículo 12, Paulo disse assim: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Então, o tema desse bloco aqui, que vai do 12 ao 18, é: desenvolvam a salvação de vocês.
cada um desenvolva a sua salvação. E a primeira marca de um crente que está desenvolvendo a sua salvação é que ele não vive a murmurar, nem vive a contender. E isso está no versículo 14. Fazei tudo sem murmurações nem contendas. O apóstolo está dizendo que um crente que desenvolve a salvação, ele fica longe do murmúrio, fica longe da contenda. Por quê? O que é isso? O termo murmurar, meus irmãos, aqui no texto, significa se queixar em voz baixa, falando para si em voz audível, mas que o outro não discerne o que você está dizendo. A mãe manda o filho fazer isso e ele vai murmurando, ele vai dizendo alguma coisa baixinha. Ele sabe o que é que está dizendo, você sabe que ele está reclamando, mas você não consegue discernir o que ele está dizendo. Murmúrio é isso, aquela reclamação, aquela queixa. Então, o crente pode murmurar contra Deus. O crente pode murmurar, ele pode fazer aquela queixa para Deus ouvir. E para que não haja risco dele não ouvir, você usa a voz, mesmo que em tom baixo. E se constitui em pecado. Sabe por quê, irmãos? Porque atenta contra a providência de Deus na sua vida. A providência de Deus, ela é perfeita. Ela é irretocável. Cada oportunidade que ela depara, cada situação pela qual passamos, por sermos pecadores, todos os nossos momentos, os momentos da nossa vida, deveriam ser constituídos de transtornos, de dificuldades. Nós somos pecadores, o que é que nos cabe? Só transtorno, só dificuldade. E a sucessão dos momentos da nossa vida deveriam ser constituídos disso. Mas não são. Por que não são? Porque Deus é muito misericordioso e Ele nos alivia continuamente, meus irmãos. Ele nos dá infinitos momentos de prazer, de satisfação, do que de transtornos. É verdade ou não é? Todos sabem que é verdade. Agora, quando esses transtornos acontecem conosco, irmãos, resmungamos, murmuramos, achamos ruim, ficamos reclamando. E isso, diz o apóstolo, não é marca de um crente que está desenvolvendo a salvação, de forma nenhuma. Porque o crente que está no processo da escalada cristã não está estagnado, ele não murmura, ele está em contato constante com a Escritura, com a oração. Está vendo aqui na palavra de Deus. Ele vê nas entrelinhas, nas linhas, nas palavras e nas letras, a providência de Deus. Em todas as coisas pelas quais ele passa. Por isso que quando ele está desenvolvendo a salvação, ele não está estagnado. Ele, meus irmãos, dá graças a Deus, mesmo em meio às dificuldades pelas quais ele está passando. Senhor, eu estou passando essa agrura, esse aperto, mas eu confio na tua providência. Isso tem um propósito eficaz na minha vida. Tu estás aqui do meu lado, cuidando disso, estás me ensinando. Ele procede dessa forma. Nunca reclama. Ele agradece mesmo em meio às dificuldades. O povo de Israel foi o povo que mais viu a infalível providência de Deus. Mas contando, nas pragas do Egito, 10 pragas que arrasaram o Egito, o povo de Israel dentro do Egito, a praga atingia aqui de lado e não atingia aqui na casa do israelita. 1000 caíam à direita, 10.000 à esquerda, e os israelitas não eram atingidos. Na libertação, na travessia do mar, na provisão de água em pleno deserto, Moisés com um cajado tocava na rocha, manava água de uma rocha. O maná que descia do céu todos os dias, o povo ia lá, colhia e se alimentava. Não precisava fazer feira. Numa nuvem de dia, servindo de toldo para o povo, para que os raios ultravioletas não incendiassem o povo em pleno deserto, abrasador, causticante. De noite uma tocha, um anjo com uma tocha alumiando o arraial, para que o povo não ficasse nas trevas. Até isso Deus providenciou, um pleno holofote à noite. No entanto, irmãos, o povo de Israel, a despeito de tudo isso,
murmurava todos os dias, insatisfeitos com isso, insatisfeito com aquilo, reclamando disso e reclamando daquilo. Era melhor que a gente tivesse ficado no deserto, era melhor que a gente tivesse morrido lá no cativeiro do Egito, do que estar aqui nesse deserto sofrendo o que estamos sofrendo. Deus, irmão, se irritou com essa murmuração. Deus não gosta de murmuração, atenta contra a perfeição dele. O povo estava dizendo que Deus estava agindo errado, agindo com defeitos, como pode? E Deus se irritou profundamente e ameaçou o povo com severo castigo. No livro de Números, no capítulo 14, que estudamos já, nós encontramos, irmãos, e vamos relembrar o que foi que Deus disse por causa da murmuração do povo. Números capítulo 14, a partir do versículo 27, diz assim a Escritura, versículo 26, depois disse o Senhor a Moisés e a Arão, veja o que foi que Deus disse: até quando sofrerei esta má congregação, que murmura contra mim? Olha a palavra aí, murmura. Que murmura contra mim. Tenho ouvido as murmurações que os filhos de Israel proferem contra mim. Diz-lhes. Aí ele manda Moisés dizer ao povo: por minha vida, diz o Senhor. Deus vai fazer um juramento pelo seu próprio nome, irmãos. Por minha vida, diz o Senhor, que como falastes aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Neste deserto cairá o vosso cadáver, como também todos os que de vós foram contados segundo o censo, de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes. Não entrareis na terra a respeito da qual jurei que vos faria habitar nela, salvo Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. E sabemos pela história que nenhum dos homens que saíram do Egito de 20 anos para cima chegou na terra prometida, salvo Josué e Calebe. Todos os irmãos morreram no deserto, tombaram. Deus disse: eu juro que eu vou matar vocês, por causa desse murmúrio de vocês. Vou matar vocês no deserto. E ele cumpriu, e ele matou. Mas aí você pode dizer: ah, pastor, mas isso foi lá no Antigo Testamento. Hoje, no Novo Testamento, depois que Cristo veio, Deus trata a coisa de forma diferente. Deus suporta os nossos murmúrios. E o apóstolo disse: de forma nenhuma. Deus continua o mesmo, odiando o murmúrio da parte do seu povo. 1 Coríntios capítulo 10, algumas páginas atrás, a partir do versículo 27. 1 Coríntios 10, a partir do versículo 10, melhor dizendo, o apóstolo disse assim: nem murmureis. Estão vendo a palavra aí de novo? Nem murmureis, como alguns deles murmuraram. Esse alguns deles é o povo de Israel, lá no deserto. E foram destruídos pelo exterminador. É o anjo que Deus mandou para exterminar os incrédulos. Estas coisas, Paulo diz, lhes sobrevieram, lá no povo de Israel, no deserto, como exemplos, e foram escritas para advertência nossa, meus irmãos, escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Ele está dizendo que aquilo lá aconteceu e foi escrito, Deus registrou na palavra para a nossa advertência, nós do tempo de cá, nós que estamos ouvindo a pregação aqui esta noite. Versículo 12: aquele pois que pensa estar em pé, veja que não caia. Ele está falando do murmúrio. Não murmure. Se você pensa que não murmura, olhe direito sua vida, a ver se você não está murmurando. E no versículo 13 ele diz: não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Essa tentação que ele está falando aqui no contexto é a tentação de murmurar. Estou com uma vontade de murmurar tão grande, porque minha vida tem dado muitos reveses. Tem acontecido muitas coisas erradas na minha vida. Eu tenho estado mal profissionalmente, tenho estado mal conjugalmente, eu tenho estado mal nas amizades, no meu trabalho, nas minhas vendas, nos meus estudos, nas minhas amizades, no namoro. Só tem dado zebra na minha vida, Senhor. E nós tendemos a dirigir a Deus uma reclamação, representar no tribunal divino contra o próprio juiz de toda a terra. Paulo disse: não faça isso, nunca faça isso, não reclame, não ceda a essa tentação de murmurar contra o Senhor. Ele diz aqui no versículo 13: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças.
Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Isso aqui, irmãos, aplica-se a um crente que está sempre desenvolvido na salvação. Não está parado, não. Jó passou por muitas agruras, teve aquela tentação de reclamar contra Deus, não reclamou. O apóstolo, irmãos, teve tremendas tribulações na vida dele, de pregador. Ficou tentado a reclamar, não reclamou de Deus. Orou ao Senhor diversas vezes para que o Senhor tirasse um espinho na carne, orou 3 vezes. E o Senhor disse, eu não vou atender você, pare de orar nesse sentido. A minha graça te basta. Então, não cedamos, meus irmãos, à tentação de murmurar, porque do mesmo jeito que Deus fez com os israelitas no deserto, Ele faz conosco hoje. Ele nos faz tombar no deserto. Nós estamos no deserto. Entre o nosso novo nascimento e a chegada no céu, é o deserto para nós. Não murmuremos contra o Senhor. Não murmuremos. Se toda a providência de Deus é perfeita, então não cabe murmuração de nossa parte. Deus, Ele tem grande indignação quando murmuramos. Porque isso significa reclamação contra os planos perfeitos dele. Mas é fogo, né? Eu perfeito, meus filhos lá embaixo, pecadores que eu salvei, mas continuam pecadores até a morte, reclamando de mim que o meu plano está imperfeito. Tem cabimento isso? Não tem, irmãos. Não tem cabimento, não entra no senso. O outro pecado alistado ainda nessa primeira lição é a contenda. Filipenses 2:14, fazei tudo sem murmurações, nem contendas. A palavra que foi traduzida como contenda não significa aqui necessariamente briga entre pessoas, como nós comumente pensamos. Mas essa contenda é a contenda do homem com Deus. E é essa contenda que o texto está falando. Paulo acabou de falar de quê? Que Cristo foi exaltado, assumiu o posto mais alto do universo, Deus o exaltou sobremaneira, lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome dele se dobre todo joelho, no céu, na terra, debaixo da terra, toda língua confessa que Cristo é o Senhor. Não foi isso que ele acabou de dizer, ensinar? Então ele está no ponto mais alto. Por quê? Por causa da perfeição dele. A perfeição dele é tão incompreensível, irmãos, tão abissal, que ele está lá no topo de tudo. Foi isso que o apóstolo acabou de falar, da exaltação de Cristo. Então, como a criatura que somos nós crentes, poderemos contender com um ser tão perfeito desse? Como poderemos contender? Apresentar contendas, queixas a ele. Por isso, do alerta apostólico, nada de contendas com Deus da vossa parte. A palavra traduzida como contenda aqui significa aquele questionamento, sabe? Que dirigimos a Deus, apresentando uma crítica negativa contra as suas ações, o que é um absurdo. Meu Deus, não está vendo isso na Etiópia, não? O povo lá morrendo de fome, as crianças sendo disputadas pelos urubus, junto no lixão. Está vendo isso não, Senhor? Isso é uma contenda que você está levantando contra Deus. Senhor, tsunami, Senhor. Ele vem de repente, entra no território, nas nações, arrasa, mata centenas de milhares de pessoas, 100 mil, 200 mil, 300 mil pessoas, Senhor. Não está vendo isso não, Senhor? Senhor, esses terremotos que dão. A Indonésia, Senhor, não está vendo a Indonésia. Senhor, trata melhor a Indonésia, Senhor. A Indonésia só tem levado chicotadas de tua parte. Trata melhor aquele país, Senhor. E você franza a testa, sabe, com raiva de Deus, questionando Deus. Contenda com Deus, irmãos. Essas guerras, sequestro de inocentes. E você fica se perguntando, Senhor, tu não estás vendo isso não, Senhor? Meus irmãos, que ousadia, que atrevimento, viu, contender com Deus. Deus se dirigiu a Jó, perguntando se era razoável ele contender. Ele e os amigos dele contenderem com Deus. Jó 40. O Senhor adverte sempre. Chama a atenção do seu povo para que o seu povo pare de contender. Jó 40, versículos 1 e 2. Deus reclama a Jó. Disse mais o Senhor a Jó: acaso quem usa de censuras contenderá com o Todo-Poderoso? Quem assim argulha a Deus, que responda. Aí veja, Jó entendeu essas palavras na íntegra. Veja a resposta que Jó deu. Então Jó respondeu ao Senhor e disse: sou indigno. Que te responderia eu?
Ponho a mão na minha boca. Uma vez falei e não replicarei. Aliás, 2 vezes, porém não prosseguirei. Senhor, perdoa-me. Da minha boca não sairá mais nenhuma contenda contra ti, Senhor. Dirigir críticas a Deus por causa das suas ações é pecado grosseiro, irracional. Porque nós estamos dirigindo críticas a um ser perfeito e absoluto. E isso, irmão, sabe o que é? Resultado da nossa soberba. Consequência da nossa soberba. Nós somos soberbos e por isso nós contendemos com Deus. Dirigimos a Deus contendas. Provérbios capítulo 13, versículo 10. O escritor aos Provérbios, o sábio, diz que a contenda que nós dirigimos é por causa da nossa soberba. Capítulo 13, versículo 10. Da soberba só resulta a contenda. Essa contenda aqui, meus irmãos, pode ser com o próximo, pode ser contra Deus também, viu? Da soberba só resulta a contenda. Mas com os que se aconselham se acha a sabedoria. Então, quando contendemos com Deus, tenhamos certeza, meus irmãos, que aquilo é a nossa soberba agindo. Nossa soberba em ação. Agindo contra Deus. Isso é marca de um crente que não está desenvolvendo a sua salvação. Não está desenvolvendo. Ele é, antes de tudo, um estúpido. Porque um crente que desenvolve a salvação, ele não faz as coisas com murmuração, nem com contenda. Aí eu pergunto, você murmura contra o Senhor, meu irmão? Com aquele chiureio que o preto velho faz lá no terreiro? Já viu o preto velho chiureando? Já viu? Muitos crentes são assim, ficam murmurando contra o Senhor como o preto velho lá no terreiro da macumba, do Xangô. Mas mesmo que nenhum som se ouça dos seus lábios, você pode ser aquele crente que murmura lá no coração, no íntimo, dizendo que Deus está lhe tratando mal, está sendo carrasco para com você, Deus está sendo padrasto. Isso é murmúrio contra o Senhor. E suas contendas e questionamentos para com Deus têm sido ausentes ou frequentes na sua vida? Você tem acusado Deus de alguma coisa? Tem questionado Deus sobre tal e tal situação, que não era para ser assim, mas Deus está permitindo que seja, está me tratando mal, com muita dureza? Você tem sido essa pessoa com essa ousadia carnal? O crente que desenvolve a sua salvação não procede assim. Pelo contrário, ele está satisfeito, está conformado com as ações de Deus. Diz assim: o Senhor o deu, o Senhor o tirou, bendito seja o nome do Senhor. Ele está conformado, mesmo naquelas situações em que ele está desconfortável. Mas ele está conformado. A sua marca é não murmurar nem contender, porque ele está desenvolvendo a sua salvação. Essa foi a primeira lição. Marcas de um crente que desenvolve a sua salvação. Ele não vive a murmurar, não vive a contender. Mas aí vem uma segunda lição. Qual é a segunda marca? Ele é santo em todo o seu procedimento. Olha o que diz o versículo 15 de Filipenses 2. Para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Observe quantas palavras que representam santidade. Irrepreensíveis, sinceros, inculpáveis, resplandecendo no meio de uma geração corrupta. Tudo isso significa santidade de vida. Vamos ver esse versículo com calma. Começando, a expressão não vos torneis, para que vos torneis. Essa expressão vos torneis não indica um ato, mas indica um processo no qual você vai se tornando, você vai caminhando na direção da perfeição. Você não está estagnado, você vai caminhando. Imagina alguma coisa se deslocando. É isso. Você está se tornando num processo para conquistar alguma coisa que você ainda não atingiu por completo, mas tem tido um ganho diário, continuado nessa busca. Hoje eu ganhei, ontem eu ganhei, hoje eu ganhei, amanhã eu vou ganhar. Então, todo dia há um ganho. Isso prova que você não está parado. É aquele mesmo sentimento de Efésios 5.1. Efésios 5.1, uma página atrás, diz assim:
Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Então, quando ele diz para você ser imitador de Deus, ele não está falando num ato, meus irmãos. Está falando no processo. Não é verdade? Você não pode se tornar imitador de Deus num ato, é num processo. Também você pode ver o texto de Tito. Há o mesmo princípio ali. Tito capítulo 2, depois de 2 Timóteo. Ele diz assim, Tito capítulo 2, versículo 1. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. O que é que esse versículo está dizendo? Está dizendo que tudo que você falar tem que ser de acordo com a doutrina. Pedro disse assim, 1 Pedro 4, 11, se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Isso não é um ato, meus irmãos, isso é um processo. É algo que a gente está perseguindo. Eita, eu disse uma coisa que não está de acordo com a Escritura. No dia, quantas vezes nós dizemos isso? Disse algo que não está de acordo com a palavra. Quer dizer, eu não falei de acordo com os oráculos de Deus. Ó, Senhor, me perdoa. No outro dia você acerta, mas também tem erros. Então, mas você está perseguindo esse objetivo. Por isso que ele disse em Filipenses, para que vos torneis. Quer dizer, é um processo que você está passando, você está crescendo, está desenvolvendo, não está estacionado. Então ele diz assim, não vos torneis irrepreensíveis. Ou, tornem-se irrepreensíveis, melhor dizendo, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros. O termo irrepreensível significa aquela vida que não pode ser acusada de estar vivendo no pecado. É isso que significa. Você não pode ser acusado de estar vivendo no pecado. Torne-se irrepreensível. Acerca disso nós encontramos aqueles crentes, irmãos, que são avarentos por anos a fio, que são mesquinhos por anos a fios, que são brutos para a esposa o tempo todo, esposas que não se submetem aos seus maridos, são irrepreensíveis, são crentes repreensíveis, estão vivendo no erro e não se consertam. Eles não estão desenvolvendo a salvação, porque os crentes que estão desenvolvendo a salvação, eles se tornam irrepreensíveis. Mas a instrução do apóstolo é que aquele crente que desenvolve a sua salvação, ele se torna irrepreensível. Ele não pode ser acusado de estar vivendo no pecado. Mas não somente irrepreensível, mas ele diz, mas também sincero, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros. Essa palavra se refere, irmãos, àquele crente que vive aquela vida de pureza, sem mistura com o pecado. E a palavra que ele usa aqui é uma palavra técnica, que significa aqueles ouríveis que trabalhavam com ouro, e na barra de ouro colocavam metais baratos para fazer uma mistura, quebrava a pureza do ouro e vendia a barra como se fosse de ouro, mas estava mesclada com um metal ali barato, como se fosse ferro, que é bem barato, né? Vendia 1 quilo de ferro, como estava dentro da barra de ouro, ele entrava como se fosse 1 quilo de ouro, 1 quilo de ferro. Absurdo isso. Então é essa palavra que ele usa aqui. É o mesmo sentido de Efésios 5:27, uma página atrás. Efésios 5:27. O apóstolo falando da relação de Cristo com a igreja, o que é que Cristo faz com a igreja? Ele disse, para apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Quer dizer, é a pureza. A pureza. Em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 3, também está uma frase com esse mesmo sentido. 2 Coríntios 11, 3, Paulo disse assim, mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Então, o crente que ele desenvolve a sua salvação, ele tem uma mente pura, não vive com uma mente podre. Esse é um crente que desenvolve a sua salvação. Não entra metal imundo na sua mente, é só ouro. A pureza aqui é mantida. Porque a própria palavra de Deus é como um jato que lava. A palavra é água que lava. E você não lê a palavra todo dia? Você não medita nela todo dia? Então ela vai lhe lavando e vai mantendo a sua pureza. Vai lhe conduzindo em pureza. Depois ele cita ainda no versículo 15, que o crente que desenvolve a salvação é filho de Deus inculpável.
O que é que significa, irmãos, inculpável? Alguém acima de reprovação. Para que você entenda o peso dessa palavra na íntegra, eu vou lhe mostrar 2 textos. Está em Números capítulo 6. Números capítulo 6, versículo 14. Quando o Senhor disse assim, nas instruções da lei, como devia ser o sacrifício, dizendo que o israelita, deveria apresentar a sua oferta ao Senhor. Ele apresentará a sua oferta ao Senhor, um cordeiro de 1 ano, sem defeito, em holocausto, e uma cordeira de 1 ano, sem defeito, para oferta pelo pecado, e um carneiro sem defeito, por oferta pacífica. Segura esse texto. Porque o israelita, na hora de oferecer o sacrifício a Deus, mas ofereceu uma ovelha lá, uma ovelha tão boa, gorda desse jeito, cevada. Oferece aquela ali com o pé quebrado? Oferece aquela que é cega? Oferecia ao Senhor coisas com defeito. E o Senhor diz, não, sem defeito. Quer dizer, acima de reprovação. Não pode ser reprovada aquela oferta. No capítulo 19 de Números, ele reitera essa instrução nos versículos 1 e 2, com as seguintes palavras. Números 19, 1 e 2. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão, esta é uma prescrição da lei, que o Senhor ordenou, dizendo, dize aos filhos de Israel, que vos traga uma novilha vermelha, perfeita, quer dizer, acima de reprovação, sem defeito, que não tenha ainda levado jugo. Então, essa mesma palavra é a que o apóstolo usou aqui, para, nesse versículo 16, 15, para dizer inculpável, filho de Deus inculpável, quer dizer, acima de reprovação. O viver do crente precisa estar acima de reprovação. É mesmo assim, irmãos, que deve ser a vida daquele que desenvolve a sua salvação. Justamente porque ele está vivendo no meio de uma geração pervertida e corrupta. Olha, está lá aquele irmão trabalhando naquela empresa, naquela loja, mas o comportamento dele lá, só vendo, é uma vergonha. É reprovado o comportamento dele lá. Quer dizer, não está acima de reprovação. Se esse crente fosse ser oferecido ao Senhor, ia ser reprovado, porque ia estar com defeito. O crente nunca poderá ter as mesmas práticas de uma geração caída no meio da qual ele vive. Romanos 12, 2, o apóstolo gritou, não vos conformeis com este mundo. Não vos conformeis, quer dizer, não vá nada desse mundo. O crente, meus irmãos, é aquela pessoa que mesmo vivendo no meio de um mundo em trevas, ele deve permanecer aceso, resplandecendo como um forte holofote. É isso que diz aqui no final do versículo 15. Na qual geração corrupta, resplandeceis como luzeiros no mundo. Esse é o procedimento de um crente que está desenvolvendo a salvação. Esse é o padrão, meus irmãos, apontado por Deus aqui, requerido por Deus. Mas, pastor, isso é muito alto, pastor, nós não podemos atingir esse padrão, não. Isso é impossível. É não. 1 Pedro 1,3 diz, visto como pelo seu divino poder nos têm sido dadas todas as coisas que conduzem à vida e à perfeição. É um alto padrão? É. Você tem condições de atingir sozinho? Não. Por isso que Deus tem dado todas as condições para isso. Muito triste, irmãos, quando um crente está no meio de um ambiente lá ímpio, que ele chegou tão santinho aqui, olha, tão santo como chegou agora, ele já está igual a gente. Os ímpios já estão igual a gente. Conta piada imoral, chega atrasado, mente, rouba. Chegou aqui, santo, mas corrompeu. Pergunto, tem sido esse o seu caso? Você tem sido santo em todo o seu proceder? Você tem sido irrepreensível, sincero, inculpável nesse meio podre em que você vive? Você tem sido aquele filho de Deus plenamente brilhando no meio das trevas desse mundo? O crente que desenvolve a sua salvação tem essa marca. Ele é santo em todo o seu procedimento. Isso é a segunda lição. Aí vem uma terceira lição. Gravou a primeira, ele não vive a murmurar, nem vive a contender. Segunda, ele é santo em todo o seu proceder. Qual é a terceira marca de um crente que desenvolve a sua salvação? Ele preserva a palavra da vida. E isso está no versículo 16. Preservando a palavra da vida,
para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Quando o crente vive no meio de uma geração pervertida e corrupta, ele pode ser influenciado pelo mal. Pode sim. Ele pode ser influenciado pelo mal, de modo a apagar a sua lâmpada e testemunhar negativamente contra Cristo. Pode acontecer isso com o crente. Então, o apóstolo aqui dá duas instruções. Nessa primeira frase, quando ele diz preservando a palavra da vida, ele quer dizer duas coisas aqui. Preservando a palavra da vida. A primeira coisa significa que os crentes não se deixem enredar pelo mundo, caindo na teia do mundo. Essa frase significa isso. Mas essa frase também significa que o crente precisa anunciar com intrepidez o evangelho da salvação. Ele está preservando a palavra da vida ali no meio. Tanto se protegendo para não cair, como anunciando aquela mesma palavra aqui, no seu ambiente onde ele está, que é corrompido. Essas duas coisas essa frase significa. Em seguida, o apóstolo completa, no versículo 16, dizendo assim: para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Lá no dia de Cristo, quando Cristo voltar, aquele dia glorioso, Paulo vai olhar para os crentes de Filipos e dizer: Senhor, não corri em vão. Olha ali os crentes todos tinindo, todos ali, ó. Eles foram produtivos, eles preservaram a palavra da vida no meio da geração em que viveram, testemunharam, não se corromperam, pelo contrário, pregaram, todos ali, ó. E quais os frutos que eles conseguiram? Está ali, o apóstolo vai apontar. Então, se os crentes de Filipos fossem esses crentes que não deixassem se enredar pelo mundo, o missionário Paulo, pregador Paulo, entre eles, teria se esforçado em vão, porque os crentes se deixaram contaminar. Os crentes caíram na gandaia, foram trabalhar ali, começaram a roubar com os funcionários da empresa. Foi para a política, se corrompeu, começou a receber propina e era tão honesto, tinha um discurso tão honesto, mas bastou chegar lá em cima, ele se corrompeu, não se manteve ilibado na sua postura. Então Paulo vai dizer no dia de Cristo: eu corri em vão, meu trabalho não foi eficaz, uma vez que os filipenses se corromperam no mundo. Quer dizer, as barbaridades que eu sofri nas viagens missionárias, sendo perseguido, chicoteado, levando carreira, descendo em cerco pelo muro, sendo fustigado com varas, foi tudo em vão, porque os crentes de Filipos se corromperam, receberam a palavra com tanta avidez, se batizaram, professaram a fé, foram tão firmes no começo, mas bastou o contato com o mundo, eles se corromperam, não preservaram a palavra da vida. Seria um desastre, irmãos, isso no dia de Cristo, Paulo não poder mostrar o fruto do seu trabalho. Mas se os crentes de Filipos se mantivessem fiéis no meio da geração pervertida em que eles estavam vivendo, não deixando se contaminar e ainda anunciando a palavra da vida, então o apóstolo, no dia de Cristo, no dia final, ao ver os filipenses ali todos aprovados, exibindo a vida de santidade que tiveram, a vida de evangelismo que tiveram, os frutos obtidos que tiveram, que conseguiram arrecadar, Paulo ia se gloriar no dia de Cristo: o meu trabalho valeu a pena. Ele dirá isso: o meu trabalho valeu a pena. Imagine que você é um pai pobre, tem filho, coloca o filho numa escola boa, porque quer dar uma educação que talvez você não teve, mas é cara a escola, tem a mensalidade, tem o material escolar, tem o lanche diário, tem aquelas taxas extras disso, daquilo, e o pai se sacrifica por tudo, irmãos. Ele até diminui a sua comida em casa, ele e a esposa comem menos, para sobrar mais um dinheirinho para prover o estudo do filho. Então ele faz todo aquele sacrifício. Aí no dia da formatura, no grande dia da formatura, aquele pai está ali todo satisfeito, irmãos, gloriando-se que não se sacrificou em vão pelo filho. Meu filho fez por onde? Valeu o meu sacrifício.
eu passei até fome, mas nada faltou para o meu filho ali na escola. Agora imagine que esse pai, depois de ter feito todos os esforços para colocar o filho numa escola boa, pagando as mensalidades, todas as despesas, se sacrificando ao máximo para isso, pensando que o filho está rendendo, o filho é um preguiçoso, se desvia, mata aulas, cola nas provas, é indisciplinado, não estuda. No dia da formatura, todos os alunos estavam lá, menos aquele rapaz. Qual não foi a decepção daquele pai? Qual não foi a decepção daquele pai? Por isso que no versículo 16, Paulo diz: preservem a palavra da vida, para que no dia de Cristo, quer dizer, no dia da formatura, eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Como tem sido, meu irmão, o seu procedimento, sua reação diante dessa geração perversa no meio da qual você vive? Como tem sido? Você preserva a palavra da vida? Você persevera em anunciar a palavra aos depravados do seu ambiente? Ou você se conforma com eles, usando as mesmas palavras deles, fazendo as mesmas coisas que eles fazem? Você é conhecido entre eles como alguém santo ou como um crente moderno? Olha, esse crente é moderno, ele topa tudo. É assim que você é conhecido? Então, meu irmão, preservar a palavra da vida em meio a uma geração perversa no meio da qual você vive é marca de um crente que está desenvolvendo a sua salvação. Todo dia ele recebe o alimento da palavra, que é antídoto para as trevas no meio da qual ele está. Porque quando ele vai para o meio das trevas, ele recebe a influência. Mas ele se alimentou aqui, então isso o protege como uma couraça, uma carapaça de uma tartaruga. Nada penetra. Essa foi a terceira lição. Ele preserva a palavra da vida. A primeira foi que ele vive sem murmurar e sem contender. A segunda é que ele é santo em todo o seu proceder. A terceira é que ele preserva a palavra da vida. E qual é a quarta marca de um crente que desenvolve a sua salvação? A quarta marca é que ele é motivo de alegria para os maduros. E ele também se alegra com os maduros. Versículo 17, Paulo disse assim: entretanto, mesmo que eu seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. O apóstolo Paulo é um crente maduro, experiente. Se nós quiséssemos apontar um crente amadurecido, como é o modelo de um crente maduro? Olha a vida do apóstolo Paulo. Ele é um crente maduro, experiente. Ele desenvolveu a sua salvação, mas ele não está estagnado. Ele ainda estava desenvolvendo. Quando ele escreveu isso, em todo o tempo da vida dele aqui na terra, ele estava sempre desenvolvendo. A cada dia, ele estava caminhando na escalada do desenvolvimento da salvação. E nesse versículo 17, irmãos, ele diz que se os crentes de Filipos se tornarem esses crentes que desenvolvem a salvação, ele não faz questão de ser oferecido como libação num sacrifício, que mesmo assim ele vai se alegrar. Em outras palavras, o que o apóstolo está dizendo aqui é o seguinte, no nosso linguajar: olha, se vocês forem crentes que desenvolvam a salvação, eu posso até morrer, e vou morrer alegre. É isso que ele está dizendo nesse versículo 17: vou morrer alegre. Libação era uma oferta líquida. Quando você entornava vinho sobre o altar, chamava libação. Você tem um liquidificador em casa, você coloca alguma coisa sólida e aciona o liquidificador e ele liquefaz, torna o sólido em líquido. Então Paulo disse: está aqui, estou aqui. Mesmo que eu seja liquefeito, mesmo que me derretam para me derramar num sacrifício, se eu souber que vocês estão desenvolvendo a salvação e que fizerem isso comigo por conta dessa tarefa, eu morro satisfeito, morro na maior alegria. Morro na maior alegria. Que amor ele tinha, né, irmãos, pelo povo que ele pastoreava. Por isso, irmãos, o crente que desenvolve a sua salvação, ele é motivo de alegria para os crentes maduros. Quando os oficiais da igreja olham para o rebanho
e veio o rebanho desenvolvendo a salvação. É uma alegria muito grande, irmãos, para nós. Muita alegria. Tristeza nós sentimos com aquele crente que está estagnado. Pior ainda com aquele crente que está andando para trás de ré. O carro dele só tem uma marcha, ré. Mas não somente isso, mas também o crente que desenvolve a salvação, ele se alegra com a vida do crente maduro. Versículo 18. Assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Os crentes desenvolvendo a sua salvação olham para os crentes maduros e têm neles modelo, motivo de gratidão a Deus, motivo de alegria. Davi foi um homem que foi tirado lá de trás do rebanho e Deus trabalhou com ele, mas Deus não trabalhou com ele sozinho. Deus colocou pessoas que pudessem apoiá-lo. Muitos sacerdotes, como o profeta Samuel mesmo. O profeta Samuel foi um marco na vida de Davi. Davi no Salmo 16 diz: quanto aos santos que há na terra, são todos eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Esses homens, muitos homens foram referência para o rei no desenvolvimento da salvação dele. Ele aprendeu muito com esses crentes. Por isso que ele disse aqui no Salmo 16:3, até nós cantamos, né? Quanto aos santos que há na terra, são os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Quer dizer, um crente que está desenvolvendo a salvação tem prazer num crente já amadurecido. Aquele crente já está muito na frente e eu olho para ele e eu me alegro por causa da vida dele. É exatamente isso que ele está dizendo aqui nesse versículo 18. Assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Meu irmão, quando você olha para um crente que você o conduziu à fé e o vê um crente aplicado, interessado, perseguindo a santidade, amante da igreja, dos estudos, da pregação, do culto, imitando Cristo, qual é a sua reação? De grande alegria, de grande senso de que o seu esforço valeu a pena. Não é assim? Que maravilha! Conduzir essa pessoa a Cristo, está aí ela, nesse desenvolvimento. Que maravilha! Você agradece a Deus todos os dias. Por outro lado, quando você olha para um crente que você o conduziu à fé, mas o vê desinteressado, negligente, faltoso, avarento com o reino, criador de problemas, quão triste você fica, irmãos. Quão triste você fica. Muitas vezes você até diz: aquele parece que não vai vingar, não. Aquele fruto parece que não vai vingar, não. Você tem aquele sentimento que lutou em vão. Tanto esforço que eu fiz, todas as visitas que eu fiz, todos os esforços para ir semanalmente estudar a palavra com ele, tantas orações que eu elevei em favor dele, parece que foi tudo ineficaz. Você fica com aquela tristeza, irmão. Mas também o contrário, viu? Também o contrário. Muitas vezes, se você conduz pessoas à fé e essa pessoa dispara, aí essa pessoa, quando olha para trás, que vê a sua vida, ele me conduziu à fé, está lá atrás, atrasado, está sendo um mau exemplo para mim. Sendo um mau exemplo para mim. Acontece isso também. Você conduz as pessoas, ó, vá que é por aí o caminho, mas você fica aqui, você não segue. Terrível isso, irmãos, quão triste. Isso acontece também. Então o crente que desenvolve a salvação é motivo de alegria para os seus pais na fé. E eles mesmos se alegram com os pais na fé, porque os têm como modelo, porque foi eles que me propiciaram o lastro para que eu desenvolvesse o caminho de Cristo, desenvolvesse minha fé. E agora eu experimento toda essa bênção espiritual por causa deles. Eles que me conduziram a Cristo. Como eu tenho gratidão pela vida deles. Eu concluo dizendo o seguinte: você tem desenvolvido a sua salvação? Você está satisfeito com o seu progresso na fé? Está satisfeito com os progressos que a sua salvação tem tido? Diga, sinceramente, está satisfeito? Você está satisfeito com a sua vida de oração?
Você está satisfeito com a sua vida de apego à Escritura diária? Você está satisfeito com a sua vida de evangelização? Eu sou um evangelizador. Eu não canso de falar da palavra de Deus diariamente. Não cesso. Você está satisfeito? Você tem edificado a muitos? Tem conduzido muitas almas ao reino do Senhor? Em que ponto da escala do desenvolvimento da sua salvação você está? Bem adiantado aqui pelo meio ou lá atrás? Estando confrontado pela palavra de Deus e tendo identificado os erros e falhas do seu progresso, assuma agora, meu irmão, o compromisso de se emendar, de consertar seus erros. Você só é bem-aventurado se você se consertar. E então você vai seguir apressado, célere, vai tirar o atraso. Deus vai lhe ajudar. Vai dar um super combustível no seu carro e você vai acelerar para uma vida de gigantismo na fé, diante do Senhor, diante dos homens. E os seus frutos aparecerão logo, logo. Frutos sazonados, amadurecidos, prontos para a colheita. Tudo para a glória de Deus. Que o Senhor nos abençoe. Amém.